Sebastião Melo, tudo bem? Pronto para a disputa? Júnior, primeiro, muito obrigado aí pelo convite. Sabe que eu gosto muito de ti. Tu é um jornalista, um intelectual que nos orgulha muito, nosso Rio Grande. Obrigado. Da Paloma para o mundo, né? Então, que beleza. Então, estou aqui para dialogar, e dialogar contigo é dialogar com muitas pessoas, e vamos conversar sobre cidade, sobre o que tu quiser, tá ótimo? Sem fronteira, né? Então vamos começar assim, Sebastião. O fato de ter surgido a candidatura de José Fortunati, de quem tu foste vice-prefeito, te magoou, aborreceu ou é normal na política? Não, Júnior, não. Acho que todas as candidaturas que estão aí são legítimas, não é? Nós trabalhamos muito para poder unificar um pouco esse campo da eleição, né? Bom, até fizemos uma aliança, acho que desse campo a nossa aliança é a maior, né? Mas é legítima a candidatura dele, como as outras, e aquilo que nós não conseguimos fazer, não é, do ponto de vista das alianças partidárias, o povo vai resolver. 2 de nós serão os escolhidos para o segundo turno, entendeu? Vou trabalhar muito para que a nossa frente seja uma delas, mas respeitando muito, muito os adversários, que são também todos bons candidatos, e que estão aí defendendo as suas propostas, e, portanto, a população vai fazer essa escolha. Mas, para mim, é uma eleição de 2 tempos, não é? E eleição em Porto Alegre, é Grenal, né? Grenal é... Nós, colorados, cantamos sempre a vitória. Aliás, temos agora mais um Grenal pela frente daqui uns dias, não? Precisamos ganhar um, não é, Sebastião? Então, todos os dois lados têm grandes teses para a vitória do Grenal que vai acontecer. A eleição em Porto Alegre é a mesma coisa, não é? Então, o apito foi dado, a eleição começou e não começou, né? Porque ainda a população cabeça em outras coisas, mas daqui a um pouco ela dá uma esquentada, né? E lá pelos 15 dias, por aí, que a gente vai ver como é que está o clima da eleição. Agora, tem muito do passado e não do futuro, porque o eleitor ainda, nesse primeiro momento, ele lembra mais dos candidatos mais conhecidos, mas quando as propostas começam a ser apresentadas, bom, o eleitor vai começar a fazer a sua definição. Não? Qual é a avaliação da administração Nelson Marquesan Júnior? Pois olha, Julemir, eu sempre gosto de olhar um pouco para frente, né? Porque eu acho que não gosto de estar dando avaliação do adversário que disputa a eleição. Todo governo tem coisas positivas e tem coisas negativas. Eu aqui dentro do Marquesan tem coisas positivas, mas tem muitas coisas que ele acabou não cumprindo com aquilo que ele assumiu na eleição. Eu vou dar alguns exemplos. Tá? Por exemplo, ele disse que não aumentaria impostos peremptoriamente, ou seja, terminantemente, aumentou impostos. Ele fez uma duríssima crítica, dizendo que a IPTC, nas gestões anteriores, era uma empresa não de trânsito, mas uma empresa de arrecadação de multas. Eu olho para as multas da IPTC, no mínimo triplicou na gestão do atual prefeito. Eu olho para o IDEB de Porto Alegre, que ele também fazia duríssimas críticas, e o IDEB de Porto Alegre também não melhorou. Né? Então, é um governo que... Agora, se eu olho, por exemplo, a iluminação pública, eu acho que é um acerto que o governo fez. Né? Eu acho que a parceria público-privado para botar uma nova iluminação está corretíssima, não tem nada de erro nisso, tem muito acerto nisso. Né? Eu penso assim, vejo quando ele hoje, depois que acabou o IMESP, por exemplo, que é o Instituto da Saúde da Família, que eu acho que atendia muito bem a saúde, melhorou muito a saúde de Porto Alegre quando veio o IMESP em 2011, mas uma briga aí de sindicatos e acabou no judiciário, isso acabou. Então, quando ele contratualiza com a Santa Casa, com Divina, com Vila Nova, bom, a população quer a saúde, né? Se ela é prestada pelo público ou se ela é prestada por um parceiro do público, bom, ele quer que tenha médico, que tenha gente. Então, eu acho que o governo tem alguns acertos. Agora, uma outra coisa que eu acho que também a população vai poder refletir é que 3 anos na cidade, os serviços foram muito ruins, Jeromir. Não?
Era ruas, não é que não tem buraco hoje, mas tinha muito mais, né? Não se cortava grama, as praças muito sujas, e tinha um serviço muito ruim, muito ruim, muito ruim. O último ano tem assim uma espécie de um banho de loja de algumas obras emblemáticas, não é? Então, eu acho que isso é uma coisa também da velha política, né? Eu acho que a gente tem que governar uma cidade desde o dia da tua posse, com atenção, cuidando da cidade, cuidando das pessoas, melhorando os serviços, melhorando a infraestrutura, melhorando, entendeu? A proteção social, fazendo com que a cidade também tenha uma liberdade econômica para poder empreender, né? Então, mas eu quero olhar para frente, sabe? O Marquesan deveria ter sofrido o impeachment? É justo esse processo de impeachment contra ele? Olha, Juremir, eu talvez seja a primeira jornalista que me pergunta sobre isso, não é? Eu quero ganhar a eleição do Marquesan na urna. A minha resposta sobre o impeachment é isso. Eu quero ganhar a eleição do Marquesan na urna. E ganhar a eleição, Sebastião, para fazer o quê? Quais as principais propostas? Vamos pegar assim, três. Três propostas fundamentais para mudar Porto Alegre. Eu serei, juntamente com o Ricardo, se a população nos escolher, incansável para melhorar o embelezamento da cidade e os serviços da cidade. Água boa, lixo bem recolhido e separado, postos de saúde funcionando, remédio para quem precisa, trânsito funcionando, árvores cortadas, praças limpas, serviços da cidade. É um desafio que eu quero assumir esse compromisso. E nós vamos fazer uma gestão melhor. Melhorar a tecnologia da entrada, integrar os serviços das diversas secretarias e departamentos e vamos criar um selo de qualidade para os prestadores de serviços. Os prestadores de serviços têm que receber as suas faturas em dia, mas eles não podem prestar mau serviço à cidade. Hoje tem prestador de serviço que vai lá, abre um buraco para consertar uma rede de água que foi estourada e deixa um cavalete por 10 dias. Esse cidadão que presta esse serviço não vai receber da prefeitura em dia. Nós vamos trancar a fatura e vamos criar um sistema de tecnologia para ele provar que ele fez o serviço. Então, a melhoria do serviço é a primeira questão. A segunda questão, Juremir, nós temos de empreender. Sempre foi necessário. A pandemia ela acelerou um punhado de coisa. Não é que não tinha desempregado, tinha. Não é que não tinha empresas quebrando, tinha, mas aumentaram muito, aumentou muito. Então, você precisa preservar negócios e abrir novos negócios. As licenças precisam ser facilitadas. Nós, no nosso governo, o que for médio e baixo empreendimento não terá licenciamento, é autolicenciamento. Vamos unificar aquilo que faltar e vamos permitir, através de uma lei bastante rigorosa, que escritórios sejam credenciados para fazer projetos. Nós vamos regulamentar a lei da liberdade econômica. E penso também, Júlio, que nesse plano emergencial nós temos que ter uma qualificação profissional muito forte para aqueles que querem empreender ou até ser informais. Então, nós vamos ter que fazer uma parceria com todo o Sistema S, com a Fiergs, com a Federação, com os sindicatos todos, e dizer assim, vamos qualificar. E criar um microcrédito, que é uma coisa muito interessante, não só em pandemia. O pobre é bom pagador, porque ele sabe que se ele não pagar em dia, ele não tem um novo empréstimo. Mas tu também tem que criar um fundo garantidor para dar proteção àquele que tem dificuldade de buscar o empréstimo, porque muita gente, se for hoje buscar um crédito, ele chega lá, está com a ficha no SPC e não leva o crédito. Eu podia dar um exemplo de agora. Ontem eu tive com os vanzeiros aqui. Os vanzeiros, que são os que operam o transporte escolar, querem 12 mil reais do Banrisul faz 6 meses. E o Banrisul, que é público, não empresta. Então, para que eu tenho um banco público, entendeu? A terceira questão, Jamil, eu diria que a infraestrutura da cidade precisa dar um passo adiante. Por exemplo, né? Lá na Zona Norte tem o acesso norte do Porto Seco. Essa é uma obra que está atrasada há 15 anos. Se esse acesso norte não sair do papel, as cargas não entram e não saem de Porto Alegre mais. E não abastece a cidade. Então, eu pretendo, na revisão do plano diretor, que é um instrumento indutor de desenvolvimento, criar uma operação consorciada naquela região,
elevar as alturas dos edifícios e enfrentar duas obras de infraestrutura lá. A parceria público-privada da pista de evento e a questão do Porto Seco, do acesso norte. Se eu vier um pouco para cá, um pouquinho mais, tem que terminar aquela obra urgentemente da Severo Dures, que está com 50% já de obra feita, que tira 30% do trânsito da Sertório e que desafoga enormemente ali. Ela começa ali, né, atrás do aeroporto e vai sair lá na Dona Alzira, que é uma rua lá perto já da Assis Brasil. Tem que terminar a obra da Tom Cruzeiro, não tem como, tem que melhorar a captação de água em Porto Alegre. Nós temos hoje faltando água na Lomba, na Pitinga. Hoje o prefeito atual contratou uma estação provisória para alimentar um pouquinho mais, mas isso não se sustenta. Então tem que ter uma estação de captação de água na extremo sul, tem que mudar redes adutoras, você tem que mudar a captação de água hoje da São João, que captam água de 5ª categoria aqui na beira do Guaíba para a boca do Jacuí. E aí, meu caro Júnior, não dá para deixar a Minas Leão instalar, a Minas Guaíba instalar lá, porque vai jogar, tem problemas aqui de poluição que vai jogar no Jacuí, que é 85% da água do Guaíba. Então tem infraestrutura pesada para fazer. Tá? E essa questão do Cais Mauá, Júnior, eu, com toda sinceridade, eu acompanhei a eleição do Colares em 85, do Carrion, de lá para cá acompanho os governadores, do Jair ao atual governador, do Colares ao atual prefeito, e vou dizer uma coisa, eu até tenho dificuldade de discutir o Cais Mauá por tudo que não aconteceu, não é? Eu, sinceramente, com muita disposição, sou de um largo diálogo, vou dialogar muito com o governo federal, o governo estadual, com o governo metropolitano e tal, mas eu vou pedir uma audiência ao governador, se for prefeito, e dizer, governador, o senhor está disposto a abrir uma discussão de passar a gestão do Cais Mauá para a Prefeitura de Porto Alegre, do ponto de vista não urbanisticamente conosco, mas do ponto de vista da gestão, de fazer funcionar aquilo ali, porque está dentro de Porto Alegre, está dentro da capital, e fazer uma coisa singela, viu, Juremeiro? Entregar aquilo ali para os espaços gastronômicos, culturais, entendeu? E fazer com que saia do papel uma coisa singela, mas que integre a cidade com o Rio, entendeu? Então, e a última questão, Juremeiro, tu me pediu 3, eu vou dar 4. É a proteção social. A proteção social. Nós temos que alinhar com os programas do governo federal, nós temos que ter uma atenção muito forte com a questão dos restaurantes populares, nós temos que ter ontem eu estava reunido com os pastores das igrejas, dizendo a eles que essa questão do acolhimento dos moradores em situação de rua é uma questão muito importante, essa parceria. As creches comunitárias, que nós vamos potencializá-las, são muito importantes, são 20 mil alunos dessa rede, mas tem muita falta de creche de 0 a 3 anos. Então, tem muito desafio social, tem um represamento enorme, Julemir, da questão da saúde mental, já tinha antes da pandemia, nós vamos ter que ter um mutirão aí para atender essa doença mental. E eu tenho uma ideia para isso, Julemir, que é criar os consultórios médicos para atender pelo SUS nos seus consultórios, entendeu? E pagar pelas consultas feitas, né? Se eu posso pagar um hospital pelo SUS, do Divina Providência, do Vila Nova, bom, posso pagar a consulta também. E isso desafogaria muito essas consultas, né? E coisa singela, por exemplo, hoje, Jamil, se tu der uma receita no SUS às 6 da tarde, sexta-feira, as farmácias estão fechadas no final de semana. Bom, será que não é possível fazer um convênio com as nossas redes de farmácia, em vez de tu ter uma farmácia aberta, as farmácias que estão aí, que têm funcionários, que rodam 24 horas, você tem um convênio e atender o que precisa de remédio. Então, acho que tem muita coisa, Jamil, que não é só dinheiro, gestão, né? Então, Sebastião Melo, a gestão Marquesan tem sido rotulada de privatizante. O teu vice, o Ricardo Gomes, fez parte da gestão Marquesan. Quem vai pesar mais nesse sentido? Vai ser a administração. Sebastião Melo, Ricardo Gomes, vai ser privatista? Vai ser mais ou menos privatista? Não vai dar briga entre o prefeito e o vice? De vice eu entendo bem, viu, Jamil? Tu sabe que eu até não convivia tanto com o Ricardo Gomes, mas evidentemente que na medida em que nós nos aproximamos no campo das ideias e do projeto, a gente tem conversado muito.
O que o Ricardo defende e o que o Melo defende não tem conflito. O Ricardo é um liberal convicto. Sim. E o Melo é um liberal não tão convicto, mas que tem um olhar de proteção social muito forte. Então, eu acho que esse casamento ele dá um samba muito legal, porque eu sou favorável às parcerias, Gildomiro. Eu acho que o serviço público ele pode ser prestado pelo público, mas ele também pode ser público sem ser prestado pelo público. Então, tem que analisar caso a caso. Então, nosso governo terá muitas parcerias, terão muitas parcerias. Tá? Por exemplo, mercado público. Eu não vou fazer ali uma licitação para fora. Eu vou resolver santo caseiro. O que é santo caseiro? Eu vou chamar os 110 permissionários, que eu conheço praticamente todos eles, tem uma associação dos permissionários do mercado, e vou dizer o seguinte, olha, nós precisamos de 10 milhões para terminar esta obra que já poderia ter terminado, porque é importante dizer o seguinte, a obra foi orçada em 25 milhões e até o final de 2016 foi aportado 15. E em 4 anos, o governo preferiu um outro caminho, podia ter usado o projeto Monumenta, que é um projeto federal, e ter terminado a obra. Não terminou, não há mais tempo para esperar. Então, se os permissionários botar os 10 milhões de reais, eu topo de passar a gestão para eles, eles aportam o recurso e a gente encontra uma maneira de prorrogar as permissões. Né? Então, ali é uma parceria que é santo de casa. Tu vai preservar e os permissionários, eles querem vender, eles querem um mercado bonito, eles querem um mercado que funcione, eles querem um mercado limpo, porque eles vivem daquele ali. Tá? As creches comunitárias, por exemplo, as creches comunitárias é uma parceria. Não existe ali, esses 20 mil alunos são entidades não governamentais que atendem muito bem. Tá? E aí eu poderia, né? A iluminação pública, eu já falei disso, né? A questão do tratamento de esgoto, que ainda é uma questão, né, que falta 40% da nossa cidade, ainda tem uma capacidade de tratamento pelo socioambiental, mas mesmo assim tem que ter mais tratamento de esgoto. Os ativos para poder, por exemplo, fazer uma estação de tratamento, hoje o mundo faz o que é um ativo? O sujeito investe e tu paga você vai pagando durante 20 anos e lá no final a estação é do governo. Então tem várias maneiras. Então eu não tenho nenhuma dificuldade de parceria, viu, Jamil? Não. Um tema importantíssimo, tenho perguntado a todos os candidatos. Como melhorar, resolver a intrincada questão do transporte público em Porto Alegre? Juremira, a primeira coisa que eu te respondo é que nosso governo não terá pedágio, viu? Nem nas entradas da cidade, muito menos no centro. Eu tenho uma posição sobre isso e vou defendê-la e vou trabalhar muito por ela. Acho que a primeira questão, o Brasil, há 30 anos atrás, criou o Sistema Único de Saúde, e deu muito certo. O Brasil precisa de criar um sistema único do transporte urbano, ou seja, precisa ter um Fundo Nacional de Mobilidade Urbana que ajude as regiões metropolitanas a financiar os que não podem pagar. Porque hoje é o pobre que financia o pobre, isso está errado. Mas as prefeituras sozinhas não têm como aportar esse financiamento. E você tem que revisar algumas isenções das nossas, começando pela Constituição Federal. Para mim, não basta ter 65 para ter direito a andar de graça, tem que ter necessidade. Né? Não basta o carteiro ter direito a... Nem sei se carteiro anda mais de ônibus, mas está lá, que carteiro tem isenção, que oficial de justiça tem isenção, então está errado isso, Jamil. Então, tem que criar um fundo nacional. Segundo, tu tem que tirar os impostos, Jamil, de tudo que é do transporte. Por exemplo, o IPI pesa. A folha de pagamento, os encargos, pesa porque as empresas, 50% do valor do transporte está envolvido com motorista, envolvido com administração, envolvido com cobradores. Então, tu tem que tirar os impostos de todo. Federal, os governos estaduais, muitos deles já não cobram mais imposto sobre o diesel. Recife é assim, Goiânia é assim e outros estados. Aqui cobra 12%. No município, agora acertadamente, a Câmara tirou aquela taxa da IPTC. Então, não pode ter nenhum imposto que incida sobre o transporte coletivo. Nós temos que criar a escola de motoristas e de mecânicos para os cobradores. Cobradores está no fim da carreira. Não tem como tu manter um ônibus que 99% não depende do cobrador e ele está ali. Agora, também não acho que é justo pegar esse cobrador que ficou 30 anos trabalhando e dizer, olha, agora você vai embora. Então, eu pretendo criar aqui
uma transição para que você tire os cobradores. Você vai ter que abrir a licitação que está aí, que foi feita em 2015, e fazer mudanças de acordo com pesquisa de origem e destino. Não pode tomar uma decisão sobre mobilidade urbana do achismo. Você tem que ter uma pesquisa atualizada e baseada, inclusive, agora na pandemia. Porque tudo indica. Esse dia eu li uma matéria da Fundação Getúlio Vargas, eu lembro, dizendo que no Brasil inteiro, em torno de quando terminar tudo isso, na melhor das hipóteses, volta a usar o transporte urbano 70% daquilo que usava antes da pandemia. Então, veja o seguinte, então, se não bastasse todo esse colapso, eu tenho aí no meio disso uma perda maior de passageiros. Então, você tem que integrar a região metropolitana. Hoje, os ônibus que entram pela Farrapos, que entram pela Assis Brasil, que entram pela Bento, encontram passageiros nas paradas, está vazio e não pode pegar, porque o sistema não é integrado. Você tem que ter uma autoridade única que cuide do transporte metropolitano na região metropolitana, porque senão é um inferno. Tá? Então, tem muitas coisas. Agora, não é uma tarefa fácil, de jeito nenhum. Não é talvez um dos temas mais intrincados que nós temos aí para a próxima gestão. Mas eu penso que tem solução, tem que aproveitar a crise para poder fazer as mudanças necessárias. Não? A Fernanda Melchiona, na entrevista comigo, Sebastião Melo, ela disse que Marquesan tem o rabo preso com as empresas de ônibus. E a Manuela Dávila diz que a raposa está cuidando do galinheiro. Qual é a verdade sobre essa relação da prefeitura com as empresas de ônibus? Olha, Júlio, eu não afirmo isso, acho que cada um tem o direito de afirmar o que quiser. Tá? Eu posso afirmar, eu nunca fui prefeito, né? Nunca tive a caneta, mas eu quero dizer que o nosso relacionamento com todos os prestadores de serviço da cidade será muito republicano. Tá? Acho que um gestor, e tu me conhece suficiente para saber disso, acho que o povo de Porto Alegre sabe, que o interesse público tem que ser o norteador das decisões. Então, portanto, os prestadores de serviço em geral, e especialmente aqueles que são concessionários da prefeitura, eles têm que cumprir o contrato. Hoje tem muitas linhas que foram extintas, horários que não são cumpridos, ônibus que estão muitas vezes sujos, e isso tem que mudar. Agora, tudo isso tem que estar dentro de um processo de um contrato reajustado, porque, por exemplo, Juliano, hoje tem regiões da cidade, em determinados horários, que tu não deveria ter um ônibus de 50 lugares, porque tem menos passageiro. Então, tu tem que ter uma racionalidade do sistema. Isso tem que vir para a vida real. As nossas lotações, eu sou usuário de lotação, eu moro em Ipanema, eu sou usuário semanal das lotações. Sistema bom, muito bom, mas está todo quebrado também. Então, você tem que fazer um rearranjo, dos táxis que reclamam que hoje eles têm aplicativo, não tem nenhum. Então, veja, são transportes semelhantes, uns têm o carteirão, tem que pagar taxa, tem que ter vistoria, os aplicativos não têm nenhum. Eu já tenho uma decisão muito pronta na minha cabeça. Não vou mexer nos aplicativos, eles vieram para ficar, mas eu vou dar a mesma igualdade para os táxis que tem hoje os aplicativos. Ou seja, se os aplicativos não pagam nada, os táxis também não vão pagar nada. Não? Sebastião, tu me deixaste uma curiosidade. Não chegaste a assumir algum tempo como prefeito no momento... Não. Não? Eu só assumi nas ausências do prefeito. Só nas ausências. Nas ausências, mas eu não fui prefeito de Porto Alegre. Eu fui vice-prefeito e não. Eu achava e exercia não. Que o Fortunati tinha se licenciado, desincompatibilizado? Não aconteceu isso, não. Eu assumi várias vezes, mas respondi temporariamente pela prefeitura, mas o que eu fui vice-prefeito, solamente. Tá? Quero ser prefeito. Qual o máximo de tempo que tu ficaste como prefeito interino? Eu acho que talvez, naquele temporal, acho que eu fiquei uns 20 dias, ou 15 dias, talvez. Foi talvez o período mais longo que eu fiquei de prefeito. Não. Nesses 20 dias não dá para usar a caneta muito robustamente. E nem deve. Agora, diga.
Não, é que eu acho que é o seguinte, o processo de um vice, seja ele de governador, seja ele de presidente, seja de prefeito, tem que ter uma relação muito boa e parcelhada, entendeu? Então, quando eu tinha que tomar uma decisão, inclusive na ausência do prefeito, que era emergencial, eu sempre o consultava, porque eu não fui o prefeito eleito, né? Eu fui o vice, né? Então, eu tinha essa cautela, mas tenho muito desejo de ser prefeito, mas vou ter como meu vice um tratamento muito parceiro também, viu? Muito parceiro, vai decidir junto comigo, não? Para quem, como tu dizes, saiu do interior de Goiás, foi balconista em Porto Alegre, hoje foi vice-prefeito, depois deputado atualmente, e está concorrendo com grandes possibilidades à prefeitura, já é uma vitória? Juremir, eu sempre, quando me pergunta sobre isso, acho que eu tive uma caminhada de superação. Né? Eu sou filho de uma família era eu e mais 6 irmãos, lamentavelmente, tristemente, já perdi 3 muito jovens, não é? Do interior de Goiás, mais passou na região sul, ali quase divina com Minas. E tu sabe que a gauchada tomou conta do Brasil, né? 1.300.000 gaúchos se mandaram por todas as fronteiras do Brasil agrícola. Né? E eu conheci lá uma família, o seu Jorge, com seus filhos, trabalhava no leite Leco, que transformou leite Piracanjuba, que eu acho que tu conhece. Os produtos Piracanjuba, que são produtos muito bons. Né? E a minha região é uma região bastante leiteira. Então, como todo bom gaúcho, falava muito do Rio Grande, de Porto Alegre. E eu tinha aquilo que os jovens têm na cabeça, vontade de vencer na vida. E eu queria sair de lá. A minha primeira paragem foi em Minas e a minha segunda paragem definitiva foi chegar em Porto Alegre em 78. Me lembro que era um dia de um sol bonito, eu vim pelo ônibus da Penha e no caminho, Juremir, no caminho na vinda pelo ônibus da Penha, eu conheci uma pessoa que ainda está viva, que é a Terezinha Lino, que mora hoje em Santo Antônio da Patrulha, e ela dizia: Sebastião, lá tem umas casas de estudante, está com tanta dificuldade, ela acabou pagando alguns lanches para mim, café e tal. E eu fui em busca dessa casa de estudante, mas ela tinha fixa na cabeça dela que era a Riachuelo. Mas ela, eu não sei se eu tinha dito ou não, eu tinha um diplomazinho debaixo do braço ainda do primeiro grau, e eu tinha que fazer o segundo grau. E aí, quando eu bati lá, os caras disseram: não, mas aqui é só para universitários. Bom, mas então, aí me disseram: tu passa um viaduto, e é o viaduto Otávio Rocha, tu entra à esquerda, ali tem uma casa meio abandonada, ali tu vai arrumar uma moradia. Então, eu comecei a minha vida ali, na Fernando Machado, 1005. Que luta! E aí, naquela época, Jamil, existia ali uma lancheria, Farroupilha, e eles botavam assim, eu vou mostrar aqui para ti, eles botavam assim, num giz assim, precisa-se de balconista. E eu comecei a minha vida sendo balconista no pé do viaduto, na lancheria Farroupilha, e aí foi uma caminhada fui para o comércio, fui ser vendedor, fui ser gerente de vendas, me tornei advogado em 1988, montei a minha banca de advogado e aí me tornei um advogado combativo aqui da nossa cidade. Então foi uma luta bonita de superação e eu diria que esse amor da cidade, ele é dos dois lados. Eu adotei a cidade me adotou, não é? E até posso te dizer, quando me perguntam assim, por que tu quer ser prefeito, eu respondo: olha, eu quero devolver à cidade em dobro o que ela me deu de oportunidade. Levantar cedo, dormir tarde, dialogar muito, resolver problemas, não criar problemas, com humildade. Eu posso dizer que tenho boa experiência em gestão, porque como vice eu fui um cara que trabalhei muito. Eu gerenciei os comitês de gerenciamento da prefeitura, eu andava em todas as secretarias, nós criamos um programa Prefeitura na Comunidade. Então, eu vivi a cidade, a gestão pública não é uma coisa fácil, mas eu quero dizer o seguinte: se for prefeito, espere de mim um prefeito com muito diálogo, com muita paciência para ouvir e decidir. Prefeito que só ouve e não decide é mau prefeito. E prefeito que decide sem ouvir é autoritário, não? Sebastião, para terminar, temos 2 minutos. Precisa mexer muito na educação? No Brasil, né, Julimero? 50% dos alunos hoje da rede fundamental, quando chega no final, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe dividir. Isso é uma tragédia. O IDEB, Julimero, ele é medido de 2 em 2 anos e ele tem 2 pilares. É medido pelo conhecimento e é medido pela evasão escolar.
E o nosso IDEB é muito ruim em Porto Alegre. De resto, do Rio Grande do Sul não está diferente. O que nós pretendemos fazer, Júlio, se o povo nos escolher? Primeiro, nós vamos restabelecer o diálogo com toda a cidade e com os servidores. Os servidores não são problemas para a cidade, eles são soluções. Eu conheço os servidores de Porto Alegre, são gente boa, a sua esmagadora maioria. E vou, no mínimo uma vez por mês, eu vou estar numa escola que eu vou chegar de manhã, vou tomar o café, quero conversar com os professores, quero chamar os pais, e quero conversar com os alunos e quero estabelecer um diálogo. E criar uma condição de turno inverso, em primeiro lugar, para ensinar aquelas matérias que os alunos estão fracos no seu turno de origem. E ter outras coisas lúdicas também, mas fundamentalmente o reforço escolar. Pretendo, Júlio, também abrir o nosso ensino para a comunidade. Não tem escola boa, entendeu? Sem a comunidade participando. E fazer um programa, digamos assim, de tolerância zero da evasão escolar. E botar a tecnologia para dentro. Acho que tem algumas cadeiras que precisa estar nas redes hoje do ensino, que é a questão financeira, que é a questão da tecnologia, do empreendedorismo. E tem no contraturno, ou no turno inverso, que eu não gosto da palavra contraturno, eu gosto do turno inverso, acho que nós temos que ensinar a criançada para a vida. Para a vida. Ensinar para a vida é você, por exemplo, ensinar esses jovens a separar lixo. Porto Alegre podia ter 350 toneladas de lixo hoje separada por dia, tem 60. Isso é um absurdo, eu não me conformo com isso. O nosso trânsito é violento, as crianças têm que ajudar a melhorar o trânsito e melhorar na doação de órgãos. Então, abraço a ti, muito obrigado e a caminhada continua. Muito obrigado e boa sorte aí na tua campanha, que vai, obviamente, ter muito trabalho pela frente. Da mesma forma, eu agradeço, saúde e paz. Tamo junto, tá? Valeu!